Na volta dos trabalhos no Judiciário, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, fala pela primeira vez sobre a sanção financeira que sofreu dos Estados Unidos. O magistrado disse que vai ignorar a punição de Donald Trump e chamou de covardes e traidores da pátria quem articula contra a justiça brasileira. A retomada dos trabalhos no Supremo Tribunal Federal foi marcada por recados duros em defesa da democracia e da própria corte diante das medidas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra integrantes do tribunal, especialmente o ministro Alexandre de Moraes. Logo na abertura da sessão, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, citou o histórico de ameaças à corte ao longo da República e destacou que o papel do tribunal é impedir a volta ao passado. Barroso afirmou que os réus do processo sobre a tentativa de golpe de Estado, o que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro, serão julgados respeitando as leis do país. Ele também elogiou a conduta de Moraes como relator do caso. Todos os réus serão julgados com base nas provas produzidas, sem qualquer tipo de interferência, venha de onde vier. Faz-se aqui o reconhecimento ao relator das diversas ações penais, ministro Alexandre de Moraes, com inexcedível empenho, bravura e custos pessoais elevados, conduziu ele as apurações e os processos relacionados aos fatos acima descritos. Nem todos compreendem os riscos que o país correu e a importância de uma atuação firme e rigorosa, mas sempre dentro do devido processo legal. Já o ministro mais antigo da corte, o decano Gilmar Mendes, citou a consternação com o que classificou como ataques injustos a membros do Supremo e afirmou que as ações não vão intimidar a corte. Sem citar o deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos e atua por punições a autoridades brasileiras, Gilmar classificou os atos do parlamentar como crimes de lesa pátria. Na sequência, o próprio Moraes se manifestou. Ele agradeceu a solidariedade dos colegas e fez um duro discurso com críticas ao que chamou de traidores da pátria. Segundo ele, essas pessoas tentam um tirânico arquivamento do processo e afirmou que a articulação é uma medida típica de milicianos. Engana-se essa organização criminosa ao esperar que a permanência e continuidade dessa torpe coação possa, de alguma forma, gerar uma covarde rendição dos poderes constituídos brasileiros. Engana-se essa organização criminosa miliciana e aqueles brasileiros escondidos e foragidos do território nacional, enganam-se em esperar fraqueza institucional ou debilidade democrática. Moraes destacou ainda que todos envolvidos no processo serão integralmente responsabilizados e afirmou que as sanções dos Estados Unidos não terão qualquer efeito sobre sua atuação no Supremo Tribunal Federal. As ações prosseguirão. O rito processual do Supremo Tribunal Federal não se adiantará, não se atrasará. O rito processual do Supremo Tribunal Federal irá ignorar as sanções praticadas. Esse relator vai ignorar as sanções que foram aplicadas e continuar trabalhando como vem fazendo, tanto no plenário quanto na primeira turma, sempre de forma colegiada. De Brasília, Gabriel Máximo. A inclusão do ministro Alexandre de Moraes na lista de sanções dos Estados Unidos reacende discussões sobre o limite da soberania nacional frente a medidas unilaterais de outros países. Um dos questionamentos que surgiu nas redes sociais nos últimos dias é de que o Código de Defesa do Consumidor brasileiro poderia, de alguma forma, proteger o ministro dessas sanções internacionais. Nenhuma lei brasileira é capaz de auxiliar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, invalidar a lei Magnitsky. Aplicada pelos Estados Unidos contra o ministro da Suprema Corte, a lei impõe sanções econômicas e restrições a indivíduos acusados de violações de direitos humanos ou corrupção. Até então, o que pode ser feito por Moraes é o exercício da diplomacia, como pontua o advogado criminalista Jean Túlio Cardoso Neto. Em verdade, esse tipo de situação é resolvida através da diplomacia, da conversa, do diálogo mesmo entre as nações para que se chegue num consenso. À medida que essa sanção é praticada por um país estrangeiro, por um Estado estrangeiro, essa ordem ela vem lá de fora, nós não temos a capacidade de, através de uma lei nacional,
manipular qualquer decisão, né, retificar e, enfim, até mesmo impugná-la. É uma questão literalmente diplomática. Mas o próprio ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, poderá se defender perante o governo americano, apresentando suas razões e, por exemplo, manifestando a diferenciação daquilo que é adotado como critério para a incidência dessa lei, no sentido de dizer que ele não deveria ser enquadrado nesse procedimento, nessa lei, para que ele sofresse então essas sanções. Ele inclusive já sinalizou que não quer se fazer representado pela Advocacia Geral da União e ele próprio, muito provavelmente, fará a sua defesa peticionando diretamente aos Estados Unidos, né, alegando ali as suas razões, levando suas razões, mas é claro, sempre é uma questão diplomática, né? Dois estados soberanos que devem dialogar e chegar num consenso. Tem como Alexandre de Moraes atualmente se livrar das sanções dessa lei? Para que ele se livre dessas sanções, elas precisam ser derrubadas, assim digamos, né? Ou até mesmo revogadas, e muito provável que isso só ocorra através do diálogo, né? Isso é muito grave, porque existem, bem dizer, reivindicações que são feitas de um outro estado, por muitos juristas, e eu também sigo essa linha. Nós entendemos que há aí uma intervenção, né, na soberania nacional, e isso não é nada legal até para fins diplomáticos. Isso não deve ser aceito dessa forma. É claro que para que se concorde com isso, não precisa concordar, não é necessário que se concorde com as decisões do Alexandre de Moraes, né? Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Um estado tão forte internacionalmente falando, como é o caso dos Estados Unidos, ele interferir numa soberania nacional dessa forma e, bem dizer, estipular pressupostos, né, para que sanções sejam retiradas e contra membros tão importantes para a nossa nação, no quesito de organização de Estado, isso é muito grave. Isso é muito grave e precisa ser resolvido. Repórter Alice Brito.